Boa noite a todos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, agora com o Evangelho Redivivo, e eu vou pedir para a Márcia compartilhar a página inicial e a Cristiana vai fazer a leitura. O Evangelho Redivivo. Ante a lição. Emmanuel, Fonte Vida, Franciscano Xavier, Fonte Viva, capítulo 1, FEB Editora. Considero o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se logo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Eu vou pedir para o Álvaro fazer a nossa prece inicial. Mais uma noite nesse estudo sistematizado. Eu quero que esse estudo seja muito bom, esse novo livro, que Deus abençoe a nós todos. Eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Alvinho, obrigada, Cristiana. E dando continuidade ao estudo, a nossa facilitadora de hoje vai ser a Márcia, né? E vai estar dando continuidade ao Evangelho Redivivo, o segundo tema. Márcia, a palavra é sua. Obrigada, Elisa. Então, gente, boa noite para todo mundo. Quem chegou aí que ainda não dei boa noite. Só para a gente dar uma revisada no que falamos semana passada, né? Essa página inicial, então, me chamou muito a atenção, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em entender a mensagem do Cristo? Porque a gente precisa se dedicar para entender. E aí, esse programa, o Evangelho Redivivo, vem exatamente levantar a bandeira de que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada.
e algumas pessoas até comentaram comigo no privado que essa frase ficou assim a semana inteira, né, meditando. A pessoa ficou meditando em tudo nisso que nessa mensagem que está no livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, e é uma fala de Alcione, a personagem desse livro. Então, a gente falou no conhecer, que a gente vai conhecer através dos nossos sentidos, sim, da nossa visão, da nossa audição, conhecer a mensagem do Cristo, meditar. Quando eu observo a mensagem que eu acabei de conhecer, ou que eu conheci há algum tempo, mas não tive tempo ainda de meditar, observando, né? E aí eu me abro para sentir a mensagem, sentir Jesus nas minhas ações, seja num simples sorriso, como está aqui nesse esqueminha, né? E também o próximo passo é vivenciar a mensagem do Cristo. Então, é uma escada que nós conhecemos, meditamos a mensagem, sentimos e aí passamos a vivenciar. Essa é a nossa bandeira do programa Evangelho Rede Viva. Foi só para a gente lembrar, tá? E hoje, então, a gente vai dar início ao tema 2 do livro, que vamos falar sobre os conceitos, objetivos, princípios norteadores e justificativas. E a nossa proposta é iniciar o tema 3, mas não temos pressa e vamos ver o que vai dar tempo para a gente falar. Lembrando a vocês que a qualquer momento que julgarem interessante, fazerem observações sobre o assunto que está sendo abordado, vocês me avisem, porque como eu estou compartilhando, às vezes a tela da imagem de vocês, para mim, não aparece, tá? Então, vamos lá. Esse programa, intitulado Evangelho Rede Vivo, como nós vimos na semana passada, ele é uma pequena, na fala dos próprios organizadores, é uma pequena contribuição para a nossa melhora moral. Oferece condições de fortalecimento nosso, moral e intelectual, para quem quiser. Sobretudo nesse momento em que estamos passando por uma fase de transição, em que necessitamos estar fortalecidos moral e intelectualmente, e essa proposta do nosso estudo aqui vai nos ajudar nesse momento de grandes desafios existenciais que nós estamos passando. A ideia é essa, oferecer condições que nós sejamos fortalecidos, né? E aí eu trouxe para nós a segunda carta aos Coríntios, né, em que Paulo nos diz: somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses. Perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Gente, olha que profundidade essa frase que Paulo nos lembra que nós podemos superar quaisquer obstáculos, porque somos atribulados, nós somos por todos os lados, mas não estamos esmagados. As dificuldades aparecem, mas nós não fomos vencidos e não seremos. Perseguidos, mas não abandonados, porque temos um Pai soberanamente bom e justo, mas também não estaremos aniquilados. Então, essa frase de Paulo nos dá, sim, uma força para que a gente siga nesse propósito dessa nossa existência, sobretudo quando diz respeito ao nosso crescimento espiritual. Quem quiser fazer um print dessa tela, vale a pena, porque essa frase é muito, muito forte, muito importante para a gente não esquecer. A gente não esquecer. Nós podemos, né, superar qualquer obstáculo que venha na nossa existência. Então, vamos lá.
O compromisso do nosso programa é preservar a simplicidade, a pureza original do grande código de amor que Cristo nos legou, gente. Isso daí não é uma tarefa fácil, porque nós ainda estamos presos a atavismo, a interpretações teológicas do passado, experiências que nós trazemos de outras existências, condicionamentos até de educação religiosa ou não, que às vezes não temos nenhuma nessa existência, educação religiosa, né? Então, não é uma tarefa tão fácil preservar a simplicidade e a pureza do Evangelho de Jesus, daquilo que ele nos trouxe. Não é tão fácil assim. Por isso a importância de estudarmos juntos, para que a gente não se afaste da simplicidade e da pureza. Lá no livro Fé e Vida, do Espíritos Diversos, né, essa mensagem é de Emmanuel, porque sendo um só o Evangelho, existem deles mais variadas interpretações, e Emmanuel responde, o Evangelho é um só, né? Apesar dos séculos que passaram sobre a palavra amorosa do Divino Mestre, a lição atravessou todas as idades, para nos felicitar com seu saber atualíssimo. O Evangelho, a moral, é uma só. Esse grande código de amor, nada de Jesus, né, nada perdeu nos seus valores, no que se refere à primitiva pureza, né? Mas os homens, né, nós ainda com tantas dificuldades, dentro dos labores inúteis da vaidade, muitas vezes, inspirados pelos seus interesses exteriores, quiseram, nos seus núcleos isolados, talhar o livro eterno a seu talante, da forma como achava interessante. As interpretações eram feitas de acordo com o interesse, sobretudo pessoal, né? Deixando de lado a simplicidade, né? A origem de toda a mensagem do Cristo. Tá? Por isso que a gente, né, o texto comenta que não é uma tarefa tão fácil, mas essa é a nossa proposta aqui. Então, o Evangelho é sempre o mesmo, e somente na atualidade, com o esclarecimento de algumas coletividades, à luz da lição consoladora do Espiritismo, o velário se vem encerrando, e a palavra do Mestre vem sendo interpretada na sua primitiva pureza. Isso também é continuação do livro Fé e Vida, né, no texto de Emmanuel. Então, gente, isso é uma coisa importante. A doutrina espírita nos traz, né, esse descortinar no sentido de aclarar para nós a palavra de Jesus, né, sobretudo revivendo o cristianismo primitivo, naquela pureza, naquela simplicidade. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que a gente falou? Elisa, você vai me sinalizando, tá? Ok, pode deixar. Por enquanto, ninguém levantou a mão, não. Né? Então, vamos lá, gente. A gente, no estudo do Evangelho Redivivo, a questão do conceito é muito importante, tá? Para a gente entender a proposta do Evangelho, tá? Primeiro, o programa evita interpretações pessoais e literais tão ao gosto de algumas escolas do pensamento cristão. O que é interpretação literal? É a leitura clássica. Eu leio o texto e interpreto da forma como ele está escrito. Né? Interpretação pessoal. A sugestão é extrair o espírito da letra. A doutrina espírita nos orienta a isso, mas fazendo isso com simplicidade, modéstia, evitando-se o academicismo vaidoso, a fim de que Jesus chegue na nossa intimidade e nos transforme. Gente, extrair o espírito da letra. Nós, na atualidade, temos
um grande representante, né, dessa extração do espírito da letra, que é o Haroldo Dutra Dias, que ele facilita a nossa compreensão dos textos evangélicos, dos simbolismos todos, né? E eu penso que o Haroldo ele tem um apanhado de conhecimento, porque ele é profundo conhecedor da cultura e da língua hebraica, do aramaico, e isso nos facilita muito, né, nessa compreensão, e que a gente evite o academicismo vaidoso. Isso é importante, porque à medida que a gente vai estudando, por vezes a gente se perde nisso, e aí o objetivo, que é trazer Jesus para nós, nessa intimidade conosco, a gente só fica no âmbito das pesquisas e dos estudos. Então, o programa evita essa interpretação que é literal, né? E extraindo o espírito da letra. Esse é o objetivo. Outro objetivo que nós podemos citar, né, que o programa nos adverte, é estudar o Evangelho e os demais livros do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Por que a gente fala os demais livros do Novo Testamento? Porque nem todos os livros do Novo Testamento estão no Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente falou na semana passada. São 27 livros, de Marcos a João, o Apocalipse de João, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter oportunidade de estudar o prefácio e a introdução, ele não aborda todas as passagens que encontram nos 27 livros, tá? Então, um dos objetivos aqui é estudar o Evangelho de Jesus e os demais livros do Novo Testamento, claro, à luz da doutrina espírita, né? Aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido espiritual, não no literal, né? Extraindo o espírito da letra, como a gente acabou de falar, manter o foco nos exemplos de Jesus e nos ensinamentos da sua mensagem evangélica para aprendermos a exemplificá-los. A gente vai ver que a todo momento é trazer Jesus para pertinho de nós. Não é que ele esteja afastado, é nós que estamos afastados da sua mensagem, interiormente falando. Então, é manter o foco no exemplo dele para que a gente também possa agir. Porque, às vezes, na maioria das vezes, pela nossa imaturidade espiritual, fica uma distância enorme entre a mensagem do Cristo e aquilo que a gente faz. A gente até conhece, pode até meditar, mas sentir e viver, não sei se a gente dá conta. Porque ainda nos falta o amadurecimento espiritual. Então, aqui o objetivo é esse, tá? E esforçar-nos para vivenciar, né, os preceitos evangélicos como uma norma de conduta. Então, aquela bandeira levantada, a todo momento a gente vai falar nela. Conhecer, meditar, sentir e viver. O objetivo do programa é esse. Tá? São objetivos ambiciosos? A gente não tem dúvida disso, dada a nossa imperfeição espiritual, não é? Sem dúvida. Mas nós precisamos dar um passo. Quem sabe o primeiro passo é esse que a gente está dando para ter um olhar diferente do estudo do Evangelho, né? Para que a gente possa avançar. Então, é muito importante, é difícil, esse objetivo é difícil, mas não impossível. Nós precisamos começar, pelo menos conhecendo e meditando e trabalhando para sentir e viver esse Evangelho. E aqui, né, aqui tem uma coisa muito interessante que no programa diz que o estudante espírita, a conhecer a mensagem do Cristo, se ele conseguir vivenciá-la, ele já atingiu o objetivo dessa nossa proposta aqui, tá? Se a gente conseguir vivenciá-la, esse é o nosso objetivo final. E nós vamos lembrar que nós vimos na semana passada também essa frase de Alcione no livro Renúncia, que ela dizia, olha, o estudo é muito sistematizado, a gente lia um versículo de cada vez, e às vezes era uma quantidade de informação tão grande que outras noites de estudo a gente ficava só naqueles versículos. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional.
cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Quantos de nós já usou a frase, nossa, já li o evangelho inteiro? Não é? Já li. Mas nós precisamos estudar, porque não é fácil. Não é fácil. Por isso que ela disse que, às vezes, se demorava um versículo várias noites, porque é um caminho ascensional. A gente precisa apreender esses conhecimentos que estamos tendo. Alguém quer fazer algum comentário? Você disse que é muito difícil, Márcia, até concordo, realmente é muito difícil. Conhecer, sentir, muito difícil. Mas eu acho assim, que para nós, que já conhecemos a doutrina espírita, que já estamos tão próximos de todos esses ensinamentos, fica mais fácil. Fica menos difícil, vamos dizer assim. Fica menos exatamente, difícil. É só um pouco mais de boa vontade nossa. Nós já estamos, né? Você tem razão, Miriam Simone. A gente já está repetindo ano há muito tempo, né? Insistindo em equívocos, né? Em comportamentos inadequados. A gente já está insistindo Nós já conseguimos desconstruir muita coisa que trazemos de outras encarnações e de encarnações passadas. Então, por isso que eu acho que para nós é mais fácil do que para quem ainda tem preconceitos, tem aqueles conceitos arraigados ainda, conceitos velhos arraigados, conceitos às vezes errados, né? Arraigados. Eu acho que, por isso que eu acho que para nós é mais fácil. Mas eu acho que nós não podemos nos esquecer que só o conhecer não nos torna melhores, né? Não nos torna, só o conhecer a mensagem e a doutrina espírita. Eu posso saber a doutrina espírita, todos os artigos não, as questões do livro dos espíritos, todas elas têm um conhecimento grande. E isso não veio para a minha vida, eu não consegui sentir e vivenciar isso. Não é? Como em outra religião também, né? Como se a gente colocasse um muro de separação entre aquilo que eu conheço e aquilo que eu vivencio. E aqui é para quebrar isso. A bandeira desse programa, não, peraí, vamos juntar o conhecimento com a meditação, o sentimento e a vivência. Né? Por isso que a doutrina fala, é necessário esforço, dedicação e vontade. E vontade, com certeza. Tem razão. Ô, Márcia, você falando, eu lembrei agora daquela situação daquele senhor que chegou a ser presidente de casa espírita, trabalhou, e quando veio desencarnar, achou no livro Voltei. Achou irmão Jacó. Que estava tudo certo. Estava tudo certo e viu que não tinha nada. Não tinha nada. A filha dele que veio para dar uma ajuda, senão o negócio ia dar ruim para ele, né? A gente brinca, mas Elisa, né? Agiu como os fariseus, né? Hipócrita, né? Pregava uma coisa e vivenciava outra, né? Mas você sabe, Miriam Simone, que ele foi uma pessoa muito boa e foi muito importante para a Federação Espírita, ele foi muito importante, mas ele tinha né? Ele teve aquela dificuldade ali no momento da transição, né? Quando ele desencarna. E isso é um alerta para todos nós, esse livro, né? Quem não leu, gente, Voltei, o irmão Jacó, ele, para nós espíritas, é um grande alerta. E não basta a carteirinha de espírita, não. Tem que vivenciar, né, Miriam Simone? É isso aí. Alguém mais? Podemos continuar? Então, bora lá, hein? Os princípios norteadores, gente. Como nós já falamos, a simplicidade, a impessoalidade da mensagem cristã. Ela é impessoal, não é dirigida a ninguém especificamente. O foco, claro, nosso aqui é na interpretação espírita, né?
Mais do que nunca, a humanidade precisa do Evangelho. Todos nós. É claro que a mensagem aqui vai ser analisada sobre o ponto de vista, né, espírita. E o método vai ser de versículo a versículo, a gente vai estudar, né? Cada livro do Novo Testamento na ordem de Mateus, Marcos, Lucas, João, até passando pelas cartas, até o Apocalipse de João, né? Passando pelas cartas de Paulo, as epístolas de Pedro, Timóteo, enfim, não vou lembrar de todos aqui agora, tá? Então, a gente vai fazer um estudo sequenciado, tá? Para que a gente tenha uma visão completa do Novo Testamento, porque a maioria de nós espíritas conhece o Evangelho segundo o Espiritismo e as passagens ali contidas. E como... Peraí, gente. Ah, tá. Jesus apresentou... Olha só, isso aqui está errado, isso aqui não é aqui não. Peraí. É depois. Então, gente, ler sim e ler sempre, mas saber o que a gente lê. Estudar sim, estudar sempre, mas saber o que estudamos. E aqui, Emmanuel também isso, né? Eu me lembro que o Espírito da Verdade, quando nos diz amai-vos e instruí-vos, este é o primeiro mandamento. Ele não disse instruí-vos em doutrina espírita, é instruí-vos. Ler sim e ler sempre, mas saber o que a gente lê. Estudar sim, estudar sempre, mas saber o que estamos estudando. E aí, lembramos de Paulo, né? Na carta aos Tessalonicenses, examinai tudo e retende o bem. Tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Ou também, outra frase de Paulo de Tarso, né? O mais importante é a gente não se afastar do estudo, que é a nossa melhoria moral do ser humano. É muito importante, você vê que a primeira chave para a nossa compreensão é o conhecer, e nós só conhecemos quando estudamos. Alguém? Nós vamos passar agora para as justificativas. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão da necessidade do conhecimento, de ler, de estudar? Então, bora lá. As justificativas agora, né? Por que estudar Jesus? Isso tudo é óbvio, né? Que nós não temos dúvida da nossa necessidade intrínseca, né, de conhecer a mensagem de Jesus. A gente não tem dúvida. Cedo ou tarde, todos nós iremos compreender Jesus como nosso guia e modelo. Uma hora vai chegar esse momento. Então, gente, nós já lemos essa frase na semana passada e vamos repeti-la. Elisa, você consegue ler para a gente? Sim. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Gostaria de comentar, Elisa? Eu acho que é uma síntese do que a gente vem falando, né? Por que a gente estudar? Por que o Espiritismo sem o Evangelho o tríplice aspecto?
científico, filosófico e religioso. Mas o ponto principal é a religião, sendo que é uma fé raciocinada, né? Com a ajuda da ciência e com a ajuda da filosofia. O espiritismo, pelo espiritismo, vai ficar só na parte da manifestação, das manifestações. E o mais importante é justamente o evangelho, porque sem ele, nenhuma modificação. O espiritismo não vai passar, assim como toda religião que não tiver contida com o evangelho também vai passar. Não vai ter um suporte moral, né? Moral, exatamente. O espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus pode ser um cientista ou um filósofo, né? Questão intelectual elevada, mas vai estar sem leme, né? Quando advir algum problema. Então, isso é muito importante, né? A moral, né? Vai Sim. estar sem a moral. E aí, para a gente entender isso, nós temos que compreender que a humildade é a palavra de ordem, que nos esforçaremos em desenvolver em nossa vida com base no estudo da mensagem do Cristo, a fim de começarmos a vencer as limitações das manifestações de personalismo, misticismo, academicismo. É o momento de nos colocarmos à disposição do Mestre como servos humildes. Olha isso, gente. A palavra humildade é a palavra de ordem. Porque nós só nos propomos a aceitar um programa como esse de conhecer, meditar, sentir e vivenciar, se temos humildade, de aceitarmos. E tão pequenos ainda somos no que diz respeito ao nosso progresso espiritual, à nossa evolução. É a palavra de ordem para a gente se esforçar nessa existência, a fim de vencer as limitações de personalismo, misticismo, porque nós trazemos tudo isso muito forte do academicismo, né? Para nos colocarmos à disposição de Jesus como servos. Temos que analisar isso, temos que compreender essa proposta. E a Amélia Rodrigues, no livro Dias Venturosos, olha o que ela diz para a gente: humildade é virtude que faculta a compreensão das ocorrências perturbadoras, projetando luz nos intricados problemas do comportamento humano. Sem a humildade, o homem se rebela, porque não reconhece a fraqueza que lhe é peculiar. Olha isso, gente. Essa virtude nos faculta, no momento de perturbação, a gente compreender, porque a humildade projeta a luz em nós, nos problemas que nós estamos vivenciando. Sem ela, nós nos revoltamos, porque não reconhecemos a nossa fraqueza. Olha isso, gente. Olha a importância da gente adquirir essa virtude. Não vai ser um dia para a noite que nós seremos humildes. Claro que não. Nós empregamos a palavra humilde de uma forma muito equivocada, né? A gente já teve a oportunidade de estudar, quando estudamos as bem-aventuranças, né? A palavra humildade. Então, assim, para a gente entender a humildade nossa, nos percebendo criaturas ainda no processo de evolução, com um objetivo da perfeição, mas que nos vai também propiciar o aprendizado, a compreensão. Né? A Amélia Rodrigues foi muito sábia nesse conceito que ela dá de humildade. E aqui eu queria dar uma paradinha para ver com vocês quem gostaria de comentar sobre isso. Ninguém? Haroldo comenta no livro, numa das lives dele, do Nosso Lar, ele descrevendo o campo da música, e ele fala que a humildade não é, como é que ele fala? É uma simplicidade, não é falta, não é
Eu esqueci agora a palavra que ele usou certinho, mas alguém aí me ajuda a lembrar desse pedacinho que ele fala sobre a humildade, que as coisas, que era tão belo, ele descrevia a beleza com humildade, né? Ele falando que a humildade não é falta de nada. Eu lembro que a Ana Paula até falou, o menos é mais. Vocês lembram disso? A gente fez esse comentário? Ele falou de simplicidade, Elisa. Simplicidade não é desleixo, não é miséria. Mas ele falou alguma coisa de humildade também. Mas, enfim. Ele falou sim, Elisa, também, também Ah, Eu não lembro. estou lembrando. E alguma coisa que não é nem a mais, nem a menos. É menos. Né? Alguma É coisa na assim. medida. É na medida. Isso. Mas ele usou os termos, ficou bem Entendi. interessante. Isso. Depois, se Não vocês falta nada acharem, e não sobra né? nada. Elisa, se você achar essa partezinha, coloca no grupo, porque a humildade é uma virtude que nós tanto necessitamos, né, gente? De adquirir. Porque se a gente tivesse a compreensão, conforme a Amélia Rodrigues aqui nos conceitua, né, de que ela vai ajudar-nos, né, a distribuir essa luz, a gente vai aprender, né, compreender os momentos difíceis que a gente passa. Porque vamos compreender a nossa fraqueza, o quão ainda imperfeitos somos perante a divindade. Eu acho que o que ela coloca, né? Sem a humildade, o homem se rebela. Então, a gente está sempre, esses problemas que a gente vai enfrentando, na verdade, são problemas que a gente muitas vezes coloca para a gente. O problema não existe se a gente tem a humildade, se a gente reconhece toda uma situação, né, de vida. Mas o problema se torna muito grande, porque ainda somos muito orgulhosos. Então, esse orgulho, essa falta de humildade, que traz muito sofrimento para a gente, da gente reconhecer que, de repente, o outro é que está certo, né, com algumas coisas que se falou e que a gente teimou, e a gente não quer reconhecer, e aí vai provocando outras situações. Então, sem a humildade, a gente provoca cada vez mais problemas para a gente. Então, eu acho muito, realmente, fantástico essa colocação, né? A gente está usando muito a humildade, que é o contrário do orgulho. Quanto somos orgulhosos ainda, o quanto trazemos para o nosso dia a dia o sofrimento desnecessário. Nossa, realmente, Carlinhos. E Tá eu acho coberta, também. Goiânia. Eu acho também, Márcia, que assim, por mais que a gente queira desvincular, né, a humildade da simplicidade, não tem como. Eu estou lembrando de uma reportagem que eu vi, não sei se vocês viram, de um milionário da Mega Sena, de algum desses prêmios aí, mas ele era assim, milionário. Só que ele morava lá no interior de São Paulo, ele foi assassinado há pouco tempo, mas ninguém ainda descobriu o motivo. Mas aí as pessoas da cidade ficaram chocadas de saber que ele era um milionário. Aí mostrou o lugar que os poucos amigos dele encontravam com ele para poder saber assim da vida dele, como é que ele estava e tudo. Era um barzinho, gente, muito humildezinho, muito simplesinho. O dono do bar assim dando depoimento que falou, era aqui, ó, era nessa mesinha, nessa cadeirinha. Aí mostraram um monte de foto, de filmagem, ele todo assim, com veste simples, lá no sítio, não era nem fazenda, não, no sítio dele, plantando com enxada, ele capinando, limpando peixe. Então, assim, a humildade dele, né? Como ele poderia ter aquela soberba, aquele orgulho, aquela coisa toda. Eu sou milionário, eu posso comprar essa cidade, eu posso fazer tudo. Mas não, aí as pessoas só descobriram que ele era um milionário depois que ele foi assassinado, porque aí advogado, as pessoas tudo descobriram, né? Reconheceram o corpo e tudo. Mas então acontece muito assim, da humildade ela está atrelada, ela andar junto com a simplicidade, né? Sim.
É verdade, Ana Paula. E esses relatos, né, que a gente ouve realmente nos tocam, né, bastante. E quando a gente lê uma frase dessa da Amélia Rodrigues, a gente fala, gente, né, eu preciso compreender, meditar, sentir e viver isso também, essa mensagem aí também. Porque para a gente estudar, para a gente estar aqui, a gente tem que estar entendendo que nós não sabemos. E se soubéssemos, não estaremos aqui. Já é um passo, né, que estamos dando. Todos nós aqui, nenhum de nós aqui já tem um conhecimento absoluto. Já li tudo, o Pentateuco inteiro, não preciso de mais nada. É agora que nós vamos começar a estudar. Depois que a gente leu tudo, vamos começar a estudar um a um, né? Como a gente tem feito, trabalhando isso em nós, porque é muito difícil para nós ainda a questão da vivência, né? Dessa humildade. Aí eu acho que inclui muito esse caso desse milionário, né? A vivência. Porque aqui nessa frase, né, da Amélia fala: sem a humildade, o homem se rebela, porque não reconhece a fraqueza que lhe é peculiar. Você imagina esse homem, um milionário, e como ele foi humilde. Como ele foi humilde, né? Verdade. Ele colocou a vivência em prática. Verdade. Alguém mais? Então, oi, Álvaro. Mas a humildade é tudo, né? Tudo depende de uma boa humildade também. Da nossa postura em relação à vida, né, Álvaro? Exatamente. De compreender, né? De nos compreender enquanto espíritos ainda falíveis, estão no processo de educação. Ainda mais a gente, né? Sim, todos nós estamos no mesmo barco. Então, vamos continuar, gente. A gente acabou de falar das justificativas, né? Que não existe espiritismo sem o evangelho, né? Aquele que quiser estudar a doutrina espírita sem Jesus pode ser um cientista e um filósofo. Isso tudo certo, somente. Né? Sobre organização e sobre método, gente, Deu uma caída. Voltou. Márcia, sua internet caiu, você travou. Está sem som agora. Sim. Eu vou voltar para compartilhar, tá? Desde ontem eu estou tendo alguns probleminhas aqui, até que estava indo bem. Então, vamos lá. Sobre organização e métodos, gente, é muito importante a gente entender isso que nós vamos falar aqui agora, tá? Resumidamente, estabeleceremos no programa Evangelho de Vida 3 pilares direcionados para interpretar os textos evangélicos que devem necessariamente apresentar o tríplice caráter metodológico. Qual é esse caráter metodológico? É ser atemporal, universal e exclusivamente moral. É muito importante a gente prestar bastante atenção nisso que nós vamos falar agora, gente, para que a gente não cometa equívocos ao interpretar o texto da Bíblia, do Novo Testamento, por meio dessa leitura clássica. Não vai rolar. Leitura literal, não vai rolar. A gente não vai entender. Então, vamos lá. O primeiro caráter, que é o atemporal. O atemporal é aquilo que está em todos os tempos. Então, a proposta do Evangelho de Redivivo, quando estuda a mensagem do Cristo, é que a mensagem foi feita para o sempre, para todo o tempo. Por quê? Se a gente tem a tendência de acreditar que o ensinamento de Jesus é somente aplicado àquela época em que ele foi anunciado, que não tem nenhum valor, a gente não faz nenhum link no momento atual, elas deixam de ser atemporais. Nós, inclusive, vimos isso no Consolador, que o grupo lá de Uberaba fez essa pergunta a Emmanuel.
se a mensagem do evangelho era feita somente para o povo daquela época, e ele disse que não. Então, ela tem esse caráter atemporal, tá? Ela é para todos os momentos, e não só para aquele momento que Jesus estava, que encarnou aqui na Terra. Ela também tem um caráter, a mensagem de Jesus, universal. Jesus deixou uma mensagem para todos os povos da Terra. Se a gente acha que ele deixou só para os judeus, exclusivamente, ela não vai atender essa universalidade. Jesus deixou uma mensagem para todos os povos, não só para os judeus. E quem se lembra por que uma das hipóteses de Jesus ter nascido entre o povo judeu? Quem se lembra? Bora, galera. Porque já era um povo já que tinha a ideia de um Deus único, né? Sim, monoteísta. A maioria era politeísta, né? Então, e há outro caráter que a gente viu que vai ser um caráter exclusivamente moral. O nosso estudo vai ter esse caráter moral. Porque se a gente estiver estudando o Evangelho com foco exclusivamente em parte histórica, cultural, os personagens, os lugares, né, os palácios, as interpretações linguísticas, a parte moral fica secundária, sem muita validade para nós. Então, gente, nós precisamos compreender que os aspectos históricos, culturais vão nos auxiliar na compreensão, mas a mensagem do Cristo, ela é exclusivamente moral, tá? História serve para contextualizar, né? Mas não é o objetivo principal do estudo do Evangelho. Tá? O nosso estudo aqui não vai se deter especificamente a fatos históricos. Não. O objetivo nosso aqui é a nossa transformação moral, é compreender a mensagem do Cristo para crescermos. E ainda tem um outro aspecto que não está ainda ali naqueles 3, mas que é incluído aqui no nosso estudo, que é que a proposta metodológica do Evangelho Redivivo ela é informal. O que é isso, gente? Esse momento que nós estamos aqui, que nós possamos criar um ambiente de acolhimento, um ambiente tranquilo, em que a gente possa expor as nossas ideias, cordialidade, mas sem imposição de ideias. Pode ter pessoas que não vão concordar, ok. E nós precisamos respeitar. Só não podemos ir contra os postulados espíritas, porque nós estamos estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tá? Então, o objeto é esse. Então, gente, embora os ensinos de Jesus serem atemporais para qualquer tempo, não só para a época em que ele veio, universal para todos os povos, exclusivamente moral, né, que é destinado para toda uma humanidade, se a gente começa a estudar, a gente vê que Jesus fala a cada um de nós em particular. Porque a moralidade de Jesus era para cada um de nós, e cada um de nós vai compreendê-la de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, moral e intelectual. Então, embora ela seja atemporal, universalista, exclusivamente moral, Jesus fala a cada um em particular, né? Então, a melhor interpretação dos ensinamentos de Jesus é aquela que nos faz melhor. Essa é a melhor delas, que nos faz pessoas melhores. Quando passamos a ter intimidade com Jesus, a ponto dele interferir no nosso modo de sentir e de agir. E outro aspecto, alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão dos que eu acabei de comentar?
dos métodos, né, que nós vamos aqui estar utilizando, do caráter. Todo mundo concorda que a mensagem do Cristo é atemporal, universal e exclusivamente moral? Todo mundo concorda com isso? É importante. Sim ou não? Sim. 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 Todos sim. Agora eu estou vendo todo mundo, coloquei todo mundo aqui na minha tela. Ah, todo mundo levantou. Legal. Isso. E tem hora que eu não consigo ver, o slide atrapalha. Então, vamos lá. Continuando. Né? Vamos falar um pouquinho da prioridade à interpretação espírita. O estudo e a interpretação e contextualização dos textos evangélicos e dos demais livros do Novo Testamento estarão necessariamente consubstanciados nas obras publicadas por Kardec e também nas de autores que guardam fidelidade com a codificação espírita, gente. É muito importante porque nós vamos aqui, os autores aqui vão citar a Bíblia de Jerusalém ou qualquer outra, mas se ela guarda fidelidade com a codificação espírita, ok, mas necessariamente ela tem que estar nas obras Kardec. Por quê? Estamos estudando à luz da doutrina espírita, não é? Mas isso não impede que haja consulta em obras não espíritas, eles deixam isso muito claro, que possa nos auxiliar na compreensão do assunto, tá? Nos vão fornecer. Mas, o que Emmanuel diz para a gente nesse livro Fonte de Paz? Olha, quem gostaria de ler para nós aí, olha? Mas eu posso ler. Então, leia para nós, Alvinho. Lembrando onde citada da doutrina espírita é muito importante. Sejamos alerta em nossas TVs, fundamentos, conversamos e definimos necessários. Simples saudável, estudo saudável, odor saudável, medida saudável, amo e analista saudável, momento saudável, influir tarefa, última tarefa, iniciar tarefa, divulgar tarefa. E se é preciso disponibilizar a humanidade e a aflição que não pode dúvida. Entendemos cristianismo da doutrina espírita e racional. São a verdade e constituição não obedecemos. Para ter o nome de Jesus, não venhamos a salvar. Bem, depois venha a nós. Não deve estar aparecendo aí para você, né? Não venhamos a fazer sobre a Terra mais um sistema de fanatismo e negação. Gente, o que nós temos que perceber aqui? Olha o que Emmanuel está falando para a gente. Estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, nem vai, ele vai listando. Ensinar e divulgar Kardec. E ele completa, né? Que é preciso cristianizar a humanidade, é uma afirmação que a gente não tem dúvida. A humanidade. Cristianizar
Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, a gente não venha fazer de novo mais um sistema de fanatismo e negação. Então, gente, quando nós estamos falando da importância que nós precisamos de estudar, que vai ser à luz da codificação, né, de Kardec, embora possamos usar também outros livros, e o grupo vai usar, quem está com o livro, as últimas páginas são todas de bibliografia, que é enorme a pesquisa que foi feita para montar esse curso. Então, isso. Essa questão, alguém sabe dizer, gente, o que é dialética? Explicar o que é dialética, ou quer falar, ou quer ler aí para a gente? Marcelo, você consegue ler o que é dialética? Marcelo está aí, não está? Deixa eu ver ele quietinho, deixa eu ver se ele está por aí. Está aí, Marcelo? Ó, depois o Marcelo. A Edna está aí, agora eu estou vendo. Oi, Marcelo? Marcelo, está me ouvindo? Ele está até com o microfone ligado, mas na voz dele não está saindo. Não estamos ouvindo, Marcelo. Será que ele também não está nos ouvindo? Ele está falando, gente. Marcelo, Marcelo, nós não estamos te ouvindo. Não te ouvimos, Marcelo. Está me ouvindo, Márcia? Agora sim, Marcelo. Agora sim. Eu mudei aqui o microfone, estava fora aqui. Apesar de estar ligado, porque o meu Zoom hoje abriu diferente aqui, eu tive que fazer pelo browser. Deve ter sido isso. Sim. Então, leia para a gente, Marcelo. Estudo e ensino fundamentados na dialética. A dialética foi ensinada por Sócrates, 470 anos antes de Cristo a 399 anos antes de Cristo, e divulgada por Platão, 428 a 347 antes de Cristo. Dialética é palavra originária do grego dialetike, que significa a arte do diálogo, a arte de debater, de persuadir ou raciocinar. Consiste em uma forma de filosofar que pretende chegar à verdade através da contraposição e reconciliação das contradições. Então, gente, a proposta aqui do Evangelho Redivivo é um estudo fundamentado na dialética. Dialética é sinônimo de filosofia, como está escrito aqui, tá? É a arte de questionar, é a arte de estar tentando buscar respostas. Então, por isso, quando o Marcelo leu, né, dialética é a arte de diálogo, de debater, de raciocinar. Porque à medida que nós vamos aqui discutindo um assunto e outro, nós vamos a gente vai estar construindo conceitos. Então, a gente vai conseguir compreender as coisas de uma forma mais ampliada. Marcelo, você quer comentar? Não, Marcinha, o interessante aqui, porque eu estou achando bem bacana até o uso desse texto de Emmanuel, porque, apesar de ser o Evangelho redivivo, no sentido de renovação, de revisão, de atualização para nós, ela está bem explícita que a gente não pode, de forma nenhuma, fugir do original, né? Sim. Fugir do original, que é Allan Kardec. Entretanto, é necessário que a gente filosofe para poder extrair de todo o conceito que a gente vai pesquisar o máximo de entendimento para todos. Isso aí. É isso aí. A gente vai então, o objetivo é o esclarecimento resultando no crescimento. Ótimo. Alguém mais quer filosofar? Eu completaria também, porque a gente, como você falou, nós vamos formar os conceitos né, a partir de textos e tudo mais, mas o entendimento de cada um de nós
como está falando, muitas vezes é diferente, né? Então, essa coisa do debater, um fala, outro fala de uma outra forma, eu entendi assim, eu entendi o contrário, isso alimenta, né? Porque a dialética, como fala, é um diálogo, um fala, outro fala, não é um fala e todo mundo concorda, são estímulos para a gente realmente raciocinar, para a gente mexe dentro da gente com os nossos valores, com as nossas posições, né, com os nossos preconceitos, com o olhar do outro. O olhar do outro que ajuda a formar esse novo conceito, né? E às vezes o olhar do outro a gente nem percebeu, né, Carli? Aquilo que você comenta eu posso não ter percebido. E me abre, né? Exatamente. Com certeza. Porque, como você falou, a gente muitas vezes a gente lê o texto e a gente relaciona, quando a gente está sozinho, a gente relaciona com tudo que nós já temos dentro da gente mesmo. E a dialética precisa do outro. A troca. Então, para que realmente aconteça, né? Então, é muito bom. Então, essa é a base. A gente está lá em Sócrates, hein, gente? Platão que utilizou muito a dialética, né? Então, vamos continuar. Então, eu não vou entrar profundamente nesse assunto, gente, isso está na apostila, né? Que as etapas da organização metodológica proposta, né, por Kardec é a tese, discussão da tese, a antítese e a síntese. O que é isso, gente? A tese é a gente apresentar, né, apresentação verbal do que vai se falar, daquele evangelho. Nós vamos discutir sobre a tese. Se houver discordâncias, né, ideias contrárias à tese, elas serão apresentadas e vamos fazer um fechamento com a síntese. Esta é a proposta dos estudos que nós estaremos fazendo. E faltou aqui, gente. Aqui. Então, isso daqui que eu mostrei para vocês, as etapas da organização metodológica, tá? No livro tem uma coisa um pouco mais aprofundada, mas eu não achei necessário a gente fazer desta forma. E a importância da gente conhecer a teoria, tá? O estudo prévio da teoria apresenta ainda uma vantagem, de mostrar a grandeza do objetivo e o alcance dessa ciência. Então, gente, nós vamos precisar entender o significado das palavras. Muitas vezes no Evangelho, a gente não entende as expressões. A tradução do Haroldo, ela é excelente, porque o Haroldo, ele, além de colocar o significado da palavra, ele aborda o conceito histórico, ele contextualiza. Quem tiver o Evangelho, o Novo Testamento, da tradução de Haroldo, é muito bom, porque ajuda-nos a compreender o significado textual. Ele deixa bem claro que não é um livro espírita, ele fez uma obra acadêmica, tá? É um trabalho acadêmico. Isso é muito claro quando ele apresenta o livro. Então, é bem legal quem tiver para ajudar na compreensão, tá? Então, a gente vai estar estudando semanalmente, muito importante a gente estar junto esse tempo todo. E aí, antes, dessa forma, a gente fecha o tema 2, que, né, são os conceitos, os objetivos, os princípios que nós vamos utilizar. Isso tudo é muito importante, embora, né, seja bastante, né, de uma forma que eu tive que fazer de forma explanativa, mas não tinha outro meio para explicar para vocês a proposta, tá? E aí, alguém tem algum comentário? Deixa eu ver que horas são. Eu acho que dá tempo da gente fazer o prefácio do Evangelho. Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos lá, gente. Todo mundo está com o Evangelho aí? Ou alguns têm, né? Então, o Evangelho que nós temos, Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu até fazer um negócio aqui. Isso. Aí eu vejo vocês. Porque senão eu fico atrás da tela sem ver o povo, gente. Então, gente,
O Evangelho segundo o Espiritismo, o meu é muito velhinho, mas está até encadernado, que ele desmontou inteiro. Esse Evangelho, ele é a tradução da terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quem lembra da data em que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, gente? Quem lembra? 1857. Né? 64. 57 foi o Livro dos Espíritos, Marcelo. Verdade, verdade. Né? E, gente, o Evangelho foi publicado com o nome assim, Imitação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi publicado em 1864 com esse nome. A partir da segunda edição, ele já passou o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas só que a Federação Espírita adotou para a tradução para o português a terceira edição, porque foi a última feita por Kardec. Isso está lá no início dos evangelhos de vocês, ó, tem nota da editora e depois tem a explicação. A terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo foi aquela que ficou sendo a definitiva, porque foi a última que Kardec atualizou, organizou, ele reformulou algumas coisas. Por isso, a que nós temos é a tradução da terceira edição. Outro dia, até com algum expositor, eu comentei por que utilizar a tradução do Guilhom Ribeiro. O Guilhom Ribeiro, ele foi um jurista, ele que fez a tradução lá em 1900 bolinha, gente, do Código Civil Brasileiro. Ele era uma pessoa muito preparada, e a federação utilizou 2 serviços do Guilhom Ribeiro para traduzir o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que, por vezes, quando eu comento aqui com vocês, eu comento porque, às vezes, nós temos problemas de traduções, tá? Então, o que eu tenho aqui na mão, que é o que a Federação Espírita utiliza, é o da tradução do Guilhom Ribeiro, tá? É esse que vai ser utilizado também no Evangelho Redivivo como base do estudo, tá? Então, lá no início do livro tem o índice, né? Aí depois vem os índices das referências bíblicas e depois vem a nota da editora e a explicação que está explicando isso que eu falei. Beleza? E aí, então, alguma dúvida? Estou dando notícia histórica só por enquanto. Então, bora lá. E agora a gente vai entrar no prefácio. Nós vamos estudar desde o começo, realmente. Então, vamos lá. Só um minutinho que eu vou colocar aqui de novo. Edna, você gostaria de ler o prefácio para a gente? Eu tenho ele aqui. Pode? Sim? Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor.
e podereis entrar no reino dos céus. Então, gente, nós vamos começar a aplicar tudo que eu expliquei para vocês anteriormente. Qual é a nossa proposta de estudo? Vamos lá. A primeira frase, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do comando. Então, vamos lá. Palavras muito importantes, algumas ideias. Os Espíritos do Senhor, aqueles que receberam a incumbência de transmitir o Espiritismo à humanidade encarnada. Eles que são as virtudes dos céus, qual imenso exército. Então, está lhe dizendo, uma equipe de Espíritos do Senhor, que ele está chamando de imenso exército, uma equipe disciplinada, Espíritos do Senhor, sob a supervisão de Jesus, constituída uma equipe por entidades espirituais superiores, consideradas virtudes dos céus. Olha só, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Virtude é o mesmo que qualidade moral, valor moral. É a disposição que temos para fazer o bem, né? Ela pode ser inata, a gente nascer com ela, ou então adquirida por educação. O homem de bem, ele naturalmente ele é virtuoso. Vamos lembrar lá do capítulo 18 do Evangelho, sede perfeitos ali, o homem de bem tem as características do homem de bem. Ele é necessariamente virtuoso. Então, esses Espíritos do Senhor, com um imenso exército, porque eram muitos, eles que são essas virtudes dos céus, quando ele fala céu ou céus, diz respeito ao espaço sideral, né? Mas, quando a gente vai fazer análise nas tradições religiosas, é um sentido de coisas celestes, de coisa de Deus. Quando em maiúsculo, providência divina. Então, vamos ler de novo, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. De quem? De Jesus. Ele se movimenta. Elas espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e iluminar os olhos aos céus. Olha como a frase tomou uma conotação muito mais ampliada quando entendemos que os Espíritos do Senhor, quem são esses Espíritos puros, né? Aqueles que possuem já as virtudes dos céus e estão em uma grande quantidade. Não é? Olha como o texto que vão se espalhando, né? Como estrela cadente, iluminando os nossos caminhos e abrindo os nossos olhos. E depois continua. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós aprendemos com a doutrina espírita que chegou um momento em que a humanidade estava preparada para receber aquelas revelações, né? Estava em condições, né, intelectuais e morais para entender. Por isso que são chegados os tempos em que as coisas serão estabelecidas no seu verdadeiro sentido, porque esse aprendizado precisou de um tempo depois da vinda de Jesus para que nós tivéssemos condições morais para compreender essa era de transformação moral do espírito. Olha, nós já estamos há mais de 20 séculos, 21 séculos, depois da vinda de Jesus. Então, ele nos, né, o Espírito de verdade nos diz, eu vos digo que são chegados os tempos. Esse agora é o momento. Tudo vai se restabelecer. Que vai dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Essa é outra ideia do texto.
As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. As grandes vozes do céu. Olha aí, gente, né? Quem são essas grandes vozes do céu? São aqueles espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, né? São os espíritos puros, né? Que são as grandes vozes do céu. Ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Nós vos convidando, ó vós homens, para esse divino concerto. Então, anuncio a mensagem por todas as partes do mundo. Nós podemos também entender como está aqui no nosso texto de apoio, né, com os variados fenômenos mediúnicos para despertar em nós, né, algo maior. Então, o Espírito de Verdade ainda diz: tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, uma só, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. O cântico de um hino sagrado se estende e repercute de um extremo ao outro do universo. No Livro dos Espíritos, na conclusão, Kardec afirma: nós estamos no momento de entrar numa nova fase que é de progresso moral, né? Não mais de cataclismos, né? É um momento de progresso moral. E aí, ao último parágrafo, né? Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Nós estamos juntinhos. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus é conquistarmos as virtudes, né? Aquelas virtudes que estão elencadas lá no Homem de Bem, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, amando o nosso próximo, amando a Deus, né? E aí sim nós entraremos no reino dos céus. E aí, gente, deixa eu interromper aqui, né? Olha como a gente fazendo uma leitura, frase a frase, muda completamente. Eu vou pedir à Edna que leia novamente para a gente o prefácio. Não, né, eu vou compartilhar novamente e pedir à Edna para ler, para a gente, né, como muda o contexto. Vou colocar aqui, Edna, novamente, tá? E você lê para nós, por favor. Edna? Edna, me ouve? Sim. Ah, tá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, ao imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração,
fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Edna, você gostaria de fazer um comentário? É um convite, né? Eu acho que é, acima de tudo, um convite preparando para o que a gente tem pela frente. Porque, à medida que o tempo passa e que as verdades, a gente vai conhecendo as verdades, né? Que a gente começa a ficar assim, mais preparado para entender as mensagens espirituais que chegam, essas trevas vão se dissipando, a gente vai conseguindo vencer, mesmo que a gente reclame que muito lentamente, né? Muito mesmo, né? A gente não consegue perceber o tamanho dessa luz que chega para a gente, porque a gente vem saindo de um caminho longo, de muita treva, tanto intelectual, né, quanto moral, que envolve a gente, e a gente está conseguindo vencer esse percurso tão complicado, né? E o convite é assim de envolvimento, de amparo, né? Você vê que ele diz que a gente não está sozinho, que a gente não está sozinho. E o convite é esse, que a gente caminhe em busca da melhoria para poder se tornar essa criatura mais completa. Espírito do Senhor, né? Espírito do Senhor, aquele lá de cima que ele falou. O exército. Um exército, para poder participar do exército, né? É verdade. E isso vem assim de uma forma, essa fala é muito filosófica, né? Isso vai levando a gente, você vai viajando, quando você vai lendo assim, parece que você vai flutuando, tem umas sensações assim que pairam sobre a gente e você parece que vai descortinando, não sei, é uma sensação diferente. É como se você fosse como eu vou dizer, é como se você fosse tomando um certo poder sobre o conhecimento e a responsabilidade vai cair assim na sua cabeça, né? Eu acho que é meio assim que eu senti. Quando ele falou, né, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, eu fiquei imaginando, acorda, pelo amor de Deus, povo! Se mexe, né? Para que... Né? Escuta, porque esse prefácio, gente, ele foi transmitido por via mediúnica na época e, né, do tempo do início lá do espiritismo e ela foi colocada aqui como prefácio porque Kardec achou que estava ali exatamente como a Edna falou, tô abrindo as portas para o que vem aí e tem gente junto para ajudar, né? É um prefácio realmente muito, muito profundo, né? Que nos toca, né, Edna? Você tem razão. Você vê que você olha assim, são 4 parágrafos, sim, mas de uma, como eu vou dizer, que condensa uma quantidade não só de informação, mas de emoção mesmo, de envolvimento, né? É um conglomerado de coisa que está ali dentro. Será que nós aqui, nós estamos em quantos? Em 15? Nós já tínhamos lido o prefácio, né, com uma análise assim tão, né, aprofundada como fizemos agora? Será que a gente ou já tinha passado? Alguém queria falar? Sim? Bebel. Bebel. Boa noite a todos. Em cima do que Edna está reforçando, eu vejo assim, é muito consolador para todos nós, né? Somos espíritos imperfeitos? Infelizmente ainda somos. Mas diante do que a gente, né, lê esse texto, a gente já leu, eu já li, muitos de nós, mas não com essa riqueza de detalhes que nós estamos tendo a oportunidade, do qual esse curso está dando e vai dar para nós muito mais bagagem.
E é justamente nesse momento que eu falo assim, como é maravilhoso, como a doutrina espírita consola, como a gente tem que trazer esse Cristo vivo, sabe? A todo instante na nossa jornada. Porque desde lá ele está falando e vai agora, à medida. Eu penso assim, sabe? Desde a semana passada, gente, na hora que a gente mergulhar em mais riquezas de detalhes, porque, pelo que eu entendi, nós vamos buscar em cima do Evangelho e em cima de outros livros também. Entendeu? Então, você imagina a profundidade e a riqueza de conhecimento que nós vamos adquirir, e eu peço a Deus que Ele me ajude nesse momento, porque vai nos consolar de uma tal maneira que a gente vai entender que nós somos filhos prediletos dele e que nós somos os cooperadores de Jesus em todos os momentos. Escolhemos Barrabás, caminhamos até agora e hoje a gente está cooperando com o Cristo de Deus. É muito enriquecedor esse prefácio. Lindo. Isso mesmo. Bom, né? Quem mais, gente? Temos ainda um tempinho. Ô, Márcia, você pode voltar, por favor, no texto no anterior, por favor? Eu achei, quando eu estava... Pode no próximo, por favor. Não, no próximo. É o penúltimo. Esse. O próximo. Isso. Quando eu estava lendo essa parte, eu estava imaginando que essas grandes vozes do céu são todas essas mensagens que a gente vem recebendo, veio trazido por Chico, através de tantos grandiosos espíritos, fazendo a gente cada vez mais refletir, entender, despertar, através dessas comunicações mediúnicas que foram realizadas e ainda são. E esse Cântico dos Anjos é como se fosse um mantra, uma equalização de energias a manter o equilíbrio para que a gente pudesse aproveitando essas energias, ter a capacidade de não ter, como se diz, uma interrupção, um ruído que atrapalhasse a nossa compreensão. E para que isso pudesse realmente alcançar vários locais ao mesmo tempo, porque a gente sabe que a tentativa de impedimento de que essa mensagem pura, né, enquanto essência, existe um esforço muito grande para que isso não se estabeleça. E, ao final, você passa, por gentileza, mais um. E aí, quando ele vem falar que a gente tem que realmente, diante de toda essa informação, como a Edna disse, esse convite, que é um convite que já foi feito há muito tempo, com essas mesmas palavras, mas que agora, diante do que a gente já tem de conhecimento, que a gente faça assim do fundo do coração, quer dizer, que a gente faça de verdade, porque não nos falta condições, não nos falta entendimento, não nos falta recursos. Não dá mais para adiar, né, Marcelo? Nós já fomos convidados a esse concerto há muito tempo, né? Todos nós. E por mais necessidade, Márcia, é isso que eu queria dizer, que a gente tem realmente de ter conhecimento e temos que buscar cada vez mais, a gente tem que entremear, com certeza, com ação. Sim. Vivência, é a vivência do Evangelho, né, Marcelo? Porque a gente já viu isso, a gente viu isso no Consolador, né? Sim. O aprendizado só virá com a experiência. E a experiência só vem com o estudo, com o sofrimento, com a dor, com o entendimento
e daí sim ele é apreendido, vivenciado, sentido e se torna experiência. A experiência é passar pela situação. E a gente não pode somente buscar entender, porque a gente, quando estiver diante das situações, a gente tem que estar preparado, e a preparação é exatamente exercê-la. Minha gente, é isso aí. Muito obrigada, Marcelo, Maed, Marcelo sempre com tanta emoção, tocando os nossos corações. Mas é isso, né, Marcelo? A gente já foi convidado muitas vezes para esse concerto e nós estamos recusando, né? A esse cântico, absorver esse cântico das vozes do alto. E alguém mais gostaria de fazer um comentário? Acho que estamos todos reflexivos. Gente, isso que nós fizemos aqui agora é o espelho do que nós vamos, da forma como iremos estudar. Né? A maioria de nós passou batido no prefácio, passou batido na introdução. A introdução são quase 30 páginas, 27 páginas. A maioria de nós foi lá no primeiro capítulo. Não, vim destruir a lei. O que tem para trás, não quero nem saber. Vou lá no primeiro capítulo, não, vim destruir a lei. Né? Então, assim, para a semana que vem, não vai dar tempo de fazermos toda a introdução. É Mira que vai estar conosco, tá? Nós vamos começar na introdução até onde der. Vamos combinar assim que fica mais fácil, né? Até onde der. Não deu para terminar, a gente termina na outra semana. Eu tenho uma notícia excelente para dar para vocês. Elisa, eu vou só ativar seu mudo aqui um pouquinho, porque está dando muito barulho. O nosso querido Emerson Cavalcante, que esteve conosco falando dos profetas, aqui há uns 20 dias atrás, né? Ou mais um pouquinho, quase um mês, ele aceitou o convite de estar conosco bimestralmente. Ele tem filhos pequenos, fez um acordo lá com a esposa, enfim. Ele vai estar conosco na primeira semana de outubro e ele tem muito a nos ensinar, porque é um profundo conhecedor do Velho Testamento e fazer esse link com o Novo Testamento nos ajudando nessa compreensão. Tá? Fiquei muito feliz de ter alguém assim que possa estar nos ajudando, né? Foi muito bom mesmo. Então, semana que vem, Miriam Veloni vai estar conosco, tá bom? Muito obrigada, gente. Cadê a Elisa? Cadê você? Estou aqui. Vou ali fazer a nossa prece final, que a gente já tinha combinado, né? Vamos lá. Vamos fazer uma respiração mais profunda. Fechar nossos olhos. Escutar nosso coração. E nos ligarmos ao Pai. Ao nosso Mestre Jesus. Nosso guia, nosso irmão. E agradecermos nesse momento por todos esses ensinamentos, pela oportunidade de estarmos reunidos para adquirirmos tantos conhecimentos que com certeza tocam o nosso coração e ao tocar nossos corações nós podemos refletir, sentir e colocar em prática, porque afinal é esse o objetivo, de viver, de realizar, de caminhar para a luz, de caminhar no bem e realizarmos a nossa transformação moral. E precisamos tanto da ajuda de uns dos outros, para que assim, formando essa equipe de amor, possa ser distribuído também
o conhecimento e essa luz amorosa que vamos adquirindo com todos que estiverem no nosso caminho, com os nossos familiares, os nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade dessa vivência, que possamos estar presente durante todo esse curso e pedimos suas bênçãos também para aqueles que não puderam vir hoje, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, essa situação amorosa que a gente se encontra, como disse a Edna, a gente acaba ficando num estado de graça ao conhecer um pouco mais, a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir todos esses ensinamentos maravilhosos. Obrigada, Senhor, que possamos ter uma semana tranquila e nos encontrarmos na próxima semana. Graças a Deus, fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ali. Obrigada, Márcia. Obrigada, gente. E semana que vem a gente se vê novamente, né?